E, bom, estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal, Presunto 1917. Dessa vez aqui, mais uma vez, reagindo a Gustavo Gaiofato, primeiro vídeo desse canal. Tempo é dinheiro, a Revolução Industrial, né? A gente tem aqui esse vídeo aqui, a gente vai reagir aí. Mas vamos ver esse vídeo aqui. Um dos processos mais importantes da história da humanidade foi, sem sombra de dúvida nenhuma, a Revolução Industrial. A gente já sabe bastante a respeito da Revolução Industrial. A gente já sabe que a Revolução Industrial foi a passagem de um modo de produção mais ligado à força animal. Vamos fazer uma análise aqui do cenário. Primeira coisa, né, a gente tem a tela aqui com o negócio da Revolução Industrial, que é uma coisa que eu não entendo, né? Ele poderia simplesmente colocar uma imagem assim da Revolução Industrial, né? Porque seria muito melhor, né? Mas tudo bem. Ó, a gente tem aqui os Pokémons de sempre, né? Aquele que já é um clássico aqui, né? Essa foto que eu não sei o que é, uma foto de uma rua aleatória, né? A gente tem também várias coisas aí. A gente tem o Woody lá. Ou a força humana para a força da máquina, para o processo de mecanização da produção. Mas afinal, qual que é o verdadeiro impacto da Revolução? E por algum motivo também o Gaiofato ele tá meio... Ele tá em pé, eu acho, e ele tá meio pra frente, assim. Tipo, a Revolução Industrial... Vamos continuar aqui reagindo aí. Industrial. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da sociedade. E é isso que a gente vai falar hoje. A Revolução Industrial vai acontecer de forma pioneira na Inglaterra. A Inglaterra foi um país em que todas as condições favoráveis foram montadas para que ela se tornasse o centro de impulso dessa Revolução Industrial, por uma série de fatores históricos. O primeiro deles, a gente pode dizer que foram os atos de navegação que foram criados lá no governo do Oliver Cromwell e que conseguiram fazer com que a marinha mercantil e a marinha militar inglesa pudessem ter um domínio da região dos mares. Então a Inglaterra tinha um destaque diferenciado nessa questão, o que vai permitir com que ela tenha acesso a diversos portos e tenha o desenvolvimento de uma tecnologia marítima mais aprimorada. Juntamente com os atos de navegação, a gente tem o fato de que a Inglaterra não era uma monarquia absolutista. A Inglaterra, ela não estava inserida dentro do modelo econômico do antigo regime. Então, enquanto países como Portugal e Espanha ainda usavam do chamado mercantilismo, quem governava de fato a Inglaterra não eram os nobres e os monarcas. Na verdade, quem governava a Inglaterra era o parlamento. O rei estava lá. O rei era um belo enfeite. Ele era uma figura de... Que hoje em dia, no caso, né? Hoje em dia, no caso... Na época que ele gravou esse vídeo estava errado, né? Porque não era rei, era rainha, né? Mas agora é rei mesmo, né? Influência, uma figura de referência, mas ele não de fato mandava. Até porque a rainha, né? Em nada. E isso é um diferencial. Por quê? Porque o parlamento inglês vai ser governado pela burguesia e pela nobreza capitalista, que vão, dentro dos seus interesses, criar políticas de Estado que os beneficiem. Então a gente pode ver que a Revolução Industrial só vai ser possível graças à ajuda do Estado inglês, que vai ser constituído por pessoas que têm interesse na expansão desse modelo econômico. Influenciado pelo Nerd Office, sim, ou com certeza. Além então da supremacia nos mares e do governo político, a Inglaterra se beneficiou de uma série de questões geopolíticas. Eu vou citar aqui como dois exemplos importantes o Tratado de Methuen, assinado com Portugal, em que a Inglaterra vai, a partir da assinatura desse tratado, conseguir muitos recursos para financiar a sua industrialização. Por quê? Só para a gente ter um contexto de o que esse tratado dizia, Portugal deixariam os tecidos de lã e algodão ingleses entrarem com um preço mais barato, ou às vezes até sem taxas alfandegárias, e, como contrapartida, os ingleses importariam mais vinhos do porto portugueses.
A questão é que existe um desequilíbrio dessa balança, porque muito mais pessoas usam lã e algodão do que tomam vinho. Então os ingleses saíram ganhando demais com esse tratado. Especialmente porque uma hora essa balança começa a desequilibrar. E se desequilibra por o lado de Portugal. Portugal começa a gastar muito mais do que receber. Isso vai obrigar que Portugal pague suas dívidas com os recursos que eles extraíam de uma certa colônia, o Brasil. Então muito do ouro brasileiro é enviado e transportado para a Inglaterra porque Portugal precisava pagar essa dívida que vinha se acumulando ao longo dos anos. Um outro fator geopolítico importante foi a chamada Guerra dos 7 Anos, em que a Inglaterra contra a França consegue uma vitória expressiva, e a Guerra dos 7 Anos vai acabar garantindo o acesso da Inglaterra a novas colônias, no que hoje seria o Canadá e no que hoje também é a Índia. Então o acesso inglês a mais mercados vai fazer com que eles possam introduzir os seus produtos e garantir uma participação bastante forte e bastante expressiva nesses novos locais. Porque afinal, esse modelo de revolução industrial, que a gente vai falar daqui a pouquinho, precisa de um mercado consumidor. Necessariamente que pessoas consumam os produtos. E não só uma nobreza ou só uma burguesia. A maior parte do consumo vai acabar caindo nesses dois grupos. Mas é importante que esse mercado consumidor crie um processo de expansão. Por isso que era interessante para a Inglaterra dominar esses locais, para que ela pudesse também dominar esses mercados. Além disso, também havia sido criado o Banco da Inglaterra. Esse banco vai ser responsável por criar linhas de crédito e empréstimos para donos de fábrica, para burgueses que quisessem criar os seus negócios. Portanto, a gente tem um lado estatal que está do lado dessa burguesia, como a gente havia falado. O parlamento sendo composto por esses burgueses, por essa nobreza capitalista, a gente percebe que as políticas criadas por esse Estado vão beneficiar esses grupos. Além disso, a gente tem também uma abundância de certos recursos minerais, que vão ser essenciais para que essa revolução industrial tenha um bom funcionamento. Essas duas matérias-primas principais são o ferro e o carvão, porque esse processo de mecanização da carvão por causa das chaminés, né? Produção vai necessitar muito combustível, que nesse caso seria o carvão, e o ferro vai ser a matéria-prima essencial para a construção do maquinário e dessas fábricas. Esse incremento produtivo só vai ser possível graças à mecanização da produção, que vai ser feita a partir da invenção de aparatos, de máquinas semi-automáticas e depois de algum tempo automáticas, que vão criar uma produtividade que vão aumentar numa escala nunca antes vista. Então a máquina a vapor, por exemplo, vai alterar completamente a relação da produção com o tempo. E isso vai afetar diretamente os trabalhadores que trabalhavam nessas fábricas. Mas afinal, de onde eles vinham? Esses trabalhadores que vão ocupar o chão da fábrica inglês são trabalhadores vindos do campo. Esses trabalhadores urbanos são produtos de um grande êxodo rural que acontece na Inglaterra. A partir da política de cercamentos na Inglaterra, que vai cercar aquelas terras e acabar com as terras comunais, esses camponeses que viviam nessas terras comunais, que coletivizavam a propriedade, vão ser obrigados a se retirar de lá. Os outros que ainda detinham posse perderiam suas terras, ou via compra por outros nobres ou por outros burgueses, ou por questões judiciais. Então qual que era o grande interesse do Estado inglês? Era de garantir com que aquela terra que está sendo controlada agora pelo parlamento, pelos membros do parlamento, tivesse a produção da matéria-prima dessa indústria têxtil. Nesse caso, a lã e em um menor grau o algodão. O algodão vai ser mais extraído da sua principal colônia, as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Então a grande classe trabalhadora que vai, infelizmente, ser o motor da fábrica é produto desse êxodo rural. São os antigos camponeses. Então a gente percebe que a partir dessa mudança de paradigma, dessa mudança de foco, vai haver uma concentração de terras cada vez maior na mão dessa burguesia e dessa nobreza capitalista, e em contrapartida, esses antigos camponeses que trabalhavam no modelo mais coletivizado, produto um pouco do feudalismo, vai perder esse benefício, vai perder essa característica. E qual que é o verdadeiro impacto disso na vida dessas pessoas? A gente tem não só uma mecanização, mas a gente tem uma alteração em como o homem vai enxergar o trabalho, de maneira, às vezes, quase inconsciente. Por quê? Porque nesse período da Idade Média, a gente tem uma relação
muito mais materializada com o trabalho. Um artesão fabrica um produto e ele é responsável por todas as partes do processo produtivo. Ele contrata outras pessoas que vão também montar aquele produto, né, que vão trabalhar nas pequenas linhas de montagem, mas o interessante é que esse trabalho artesanal ele vai se perdendo. Por quê? Porque o trabalho artesanal, apesar de ter mais qualidade, ele também é muito mais caro, porque ele demandou muito mais tempo de uma pessoa. Portanto, ele acaba se tornando muito mais custoso. O trabalho da indústria vai fazer com que esse custo pela produção caia, porque no mesmo tempo que um artesão fazia uma ferradura de um cavalo, por exemplo, essa indústria fazia 100 no mesmo tempo. Ou seja, o custo da produção vai cair vertiginosamente, porque o tempo despendido é muito menor. Apesar do trabalho na fábrica ser um trabalho que a gente vai chamar de um trabalho alienado, digamos assim. Por que ele vai receber esse nome? Porque o antigo camponês, que hoje é trabalhador urbano, que é operário, ele produz aquele produto, mas ele precisa pagar para ter aquele produto. Existe aqui uma relação dupla. A burguesia precisa desse trabalhador para produzir o produto, mas ao mesmo tempo ela também precisa que esse trabalhador compre esse produto ou ganhe uma quantia que seja suficiente para sua sobrevivência. Até porque não adiantaria nada, né, o trabalhador fazer um negócio ali se ninguém pode comprar, né? Porque daí a burguesia não ia ter o lucro, né? E isso é uma característica muito importante da Revolução Industrial. O trabalhador, ele não vive, ele sobrevive. Ele se torna mão de obra dispensável. Como assim dispensável? Os trabalhos que são oferecidos têm condições terríveis. Jornadas muito longas, a insegurança era constante, o trabalho infantil era permitido, não existia nem sombra de uma lei trabalhista, não existia qualquer rede de proteção ao trabalhador. Então por que esse trabalhador não sai e vai procurar um outro emprego? Por algumas razões. A primeira delas é a seguinte: o que mais ele vai fazer? A educação em massa para a melhora de vida da população é um fenômeno muito recente, do século XX, então vai demorar para isso acontecer ainda. E se ele não tem mais esse acesso à educação, o que mais ele vai fazer? Então ele não consegue elencar de vida, não existe esse processo de ascensão social. Além disso, se ele sai da fábrica, que outra atividade ele poderia desempenhar? Tá aí o problema. Por quê? Porque quem controlar... Então, essa galera liberal aí fala que, não tá gostando desse emprego, procura outro emprego, não sei o que e tal. Mas o que a pessoa vai fazer nesse tempo, né? A pessoa precisa comer, né? Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. A fábrica controlava também o meio com que a fábrica produzia. Então a técnica da produção ela vai sendo cada vez menos do trabalhador e mais do dono da fábrica. Ironicamente, né? Já que o dono da fábrica não fica lá apertando os parafusos. É importante que você tenha isso em mente, que o trabalhador ele é dispensável porque, eu tô vivendo numa condição de trabalho terrível, muito ruim. Eu vou sair porque eu exijo mais direitos. A questão é que não dá. Viver na cidade requer recursos. Então você não pode sair do trabalho porque você precisa daquela mixaria de salário para ter uma vida menos difícil. Não é que é uma vida mais confortável, é uma vida... Pra ter só o que comer, né? Pra comer ali aqui, o pão nosso de cada dia, né? Isso quando tem, né? Que às vezes nem tem. Vida menos complicada. Por isso que o trabalhador acaba se tornando refém desse processo. Se ele sair pro dono da fábrica, tanto faz. Ele pode contratar outra pessoa, que provavelmente vai estar desesperada por um emprego. Ó o Maduro aqui, ó. Aqui, ó, o Maduro. Então existe essa relação de dependência. O trabalho, ele é cada vez menos pertencente ao homem e cada vez mais pertencente à mercadoria. É como se a mercadoria começasse a ganhar mais importância do que o próprio trabalho. E justamente, lembra que eu falei lá no começo que para esse processo funcionar, a gente precisa de pessoas que consumam. Portanto, essas pessoas que consomem precisam comprar esses produtos. Então a gente tem uma produção cada vez maior desses recursos. Não existe a ideia de que é desperdício ou ecologia ou nada disso. Isso não é um pensamento dessa realidade. Para existir mercado tem que existir produção. Portanto, a gente tem um processo em que esse trabalho manual vai sendo substituído pelo trabalho mecanizado. E ao mesmo tempo, o homem vai deixando de colocar a sua alma no trabalho. Ele é cada vez mais mecânico, menos emocional mesmo. Por isso que ele vai ser conhecido como trabalho alienado. Por quê? Porque aquele produto que está sendo feito, aquele recurso que está sendo produzido, é como se ele fosse alheio ao homem. O homem se torna um meio para produzir o produto, para ele ser consumido por outra pessoa.
E nessa sociedade que está se desenvolvendo, a gente tem a ascensão de uma nova forma de poder. Se a ideia é você ter um ganho maior do que o seu gasto, o nome dessa diferença vai ser lucro. Essa sociedade, esse sistema socioeconômico vai valorizar a ideia de lucro, a ideia de que quanto mais você Ó o burguês, hein? acumula essa riqueza, mais você está se colocando numa posição social mais elevada. Isso tem a ver também com a ética protestante que foi instalada na Inglaterra, especialmente pelo grupo dos calvinistas. Ter dinheiro, ter recursos, significa que você é um predestinado à grandeza, à salvação. Então as pessoas vão se esforçar para preservar esse dinheiro, para preservar esse recurso. Não é à toa que o nome desse sistema que vai valorizar essa acumulação desses recursos, o capitalismo. O capitalismo é essencialmente um sistema socioeconômico que valoriza a acumulação de capital. Enquanto mais capital você tem, mais bem posicionado socialmente você é. E se a gente tem um grupo que acumula esse capital para si, então isso significa automaticamente que um outro grupo não acumula, porque esse sistema só funciona a partir desse contraste. Porque se os trabalhadores têm o mesmo acesso que a burguesia vai ter à produção, então não existe acúmulo, existe uma certa igualdade, uma equidade aí. Para esse sistema funcionar e ele girar, essa engrenagem girar, alguém tem que ter e alguém tem que não ter. A gente pode dizer então que essa forma de acumulação de capital já vinha existindo desde o mercantilismo, que é o chamado capitalismo mercantil. Mas dessa vez a gente começa a ver que esse capitalismo mercantil vai sendo progressivamente jogado de lado e vai tomar o lugar dele o chamado capitalismo industrial, que vai encontrar o seu apogeu no século XIX, na chamada Segunda Revolução Industrial, quando esse processo vai se alastrar por quase toda a Europa. E essa disputa pela acumulação, pelo monopólio dos recursos, vai gerar o processo mais sangrento e mais terrível que a humanidade já havia visto, a Primeira Guerra Mundial. Mas isso é um papo para uma outra história. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Deus. Acabou o vídeo. Já vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. E adiós. E viva a Revolução Cubana. Próximo vídeo aí. Futebol na União Soviética.